Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos estudos da língua. Vamos retomar aí novamente a questão do complemento nominal, porque temos que conseguir diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal. E essa compreensão nós vamos construindo aos poucos. Então, em um determinado momento, eu vou pedir para que vocês pausem, façam as anotações necessárias para que vocês possam construir esse sentido conforme vocês forem lendo e interpretando, pois essa disciplina, esse conteúdo que se adequa aqui à análise sintática, é somente desta forma que nós conseguimos fazer esta separação. Quando nós havíamos falado em complemento nominal, nós verificamos o quê? Que complemento é algo que precisa completar alguma coisa. Se alguém precisa, por exemplo, tomar um complemento alimentar, é porque alguma coisa está faltando. É só uma associação que eu estou fazendo aqui para que fique mais claro para vocês. E complemento nominal, então aqui eu preciso ter algo que vai completar um nome. E quando eu falo em nome, eu não estou falando em verbo, eu estou falando do quê? Que ela se relaciona a um substantivo abstrato. Lembra o que é o substantivo abstrato? Por exemplo, um sentimento, tristeza, sensação, medo, que para que ele exista, alguém precisa sentir. Ou, por exemplo, aquele verbo que é substantivado. Por exemplo, comprar, a compra, compreender, a compreensão. Então percebam que tem ali um artigo na frente, então ele também se encaixa como substantivo abstrato. E o que mais vem complementando? Adjetivo ou advérbio. Então, complemento nominal, ele se relaciona a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. E mais um detalhe importante em relação ao complemento nominal. Ele é um termo de caráter paciente. Lembra quando nós estudamos voz ativa, voz passiva, que no ativo o sujeito pratica ação, então ele é o agente, e na voz passiva o sujeito sofre ação, então ele é paciente. Então é um termo de caráter paciente, recebe a ação. Vamos relembrar aqui um termo. Nós verificamos que o complemento nominal, ele se relaciona a um substantivo abstrato, adjetivo, que é o que qualifica o substantivo, ou um advérbio. Verifiquem bem. Estamos perto de casa. Será que aqui tem um complemento nominal? Sim. Vejam bem. De casa. O que está definindo aqui? O perto. Perto é o quê? Um advérbio que indica lugar. Se eu perguntar para vocês, estamos perto, vocês vão me perguntar, estamos perto de onde? De casa. Então, esse de casa está complementando um advérbio. Sendo assim, esse de casa, ele é um complemento nominal, porque ele complementa um advérbio. Lembram lá do advérbio? De tempo, de modo, de lugar, de intensidade, afirmação, negação e assim sucessivamente. Por exemplo, conversamos tranquilamente com ela. Eu poderia falar, conversamos com ela. De qual modo? Tranquilamente. Então, esse é o advérbio. Então, para que eu tenha um complemento nominal aqui, é necessário ele se relacionar a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Esse de casa está complementando um advérbio. Porque se eu falar para vocês que estamos perto, nós podemos estar perto de qualquer lugar. Perto não é um verbo. Ele está acompanhando o quê? De casa. Sendo assim, esse de casa, ele é um complemento nominal. Mas agora vamos verificar a ideia do adjunto adnominal. Muitos confundem e isso é comum em um primeiro momento. Mas aos poucos, conforme nós formos realizando aí exercícios, formos realizando algumas leituras, isso se torna mais claro.
Mas, logicamente, que precisamos ter um ponto de partida para que possamos compreender esses dois. Então, complemento nominal se relaciona a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. É um termo de caráter paciente que recebe a ação. Depois nós vamos entender melhor essa questão em relação a ser um termo paciente. Adjunto adnominal. Daí muitos perguntam, mas os dois estão relacionados a nome, o nominal e o adnominal. Mas há uma diferença aqui, nós vamos perceber isto agora. Por exemplo, adjunto adnominal, o próprio nome já diz, é algo que está junto a um nome. Vamos entender aqui o conceito. E vamos fazer a comparação do complemento nominal para o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele se relaciona a um substantivo concreto ou abstrato. Mas daí você pode se perguntar, mas substantivo abstrato não é só no complemento nominal? Não, entra aqui o adjunto adnominal agora. Só que o adjunto adnominal ele tem uma diferença. O que ocorre? Enquanto o complemento nominal ele se relaciona a um substantivo abstrato, o adjunto adnominal ele se relaciona a um substantivo concreto ou abstrato. E o que ocorre? Em alguns momentos, ele será o quê? Um termo agente que pratica a ação. Enquanto o complemento nominal ele é um termo paciente que recebe, ou seja, que sofre a ação, aqui eu vou ter um termo que pratica a ação. Mas nós vamos entender isso posteriormente. Então, adjunto adnominal se relaciona a um substantivo concreto ou abstrato, enquanto o nominal é só a um substantivo abstrato, e ele serve para quê? Para qualificar ou modificar o substantivo. Quando eu falo em nome, está relacionado a substantivo. E o que tem que vir acompanhando esse substantivo? O artigo, lembram do artigo? O, a, uns, umas. Um adjetivo, que é o que qualifica o substantivo, ou uma locução adjetiva, ou um pronome. Daí aqui vai envolver outras classes gramaticais. Então ele já se aprofunda um pouco mais. Por exemplo, essa menina, qual que é o substantivo? Menina. E o essa, um pronome que está aí demonstrando. Sua caneta, onde está o substantivo? Caneta. Onde está o pronome? Sua, um pronome possessivo. Então esses termos, eles têm o poder de modificar ou de qualificar um substantivo. E no adjunto adnominal pode ser concreto ou abstrato, enquanto no complemento nominal somente abstrato. Vamos ler novamente? Adjunto adnominal relaciona-se a um substantivo concreto ou abstrato. Serve para qualificar ou modificar o substantivo por meio de um artigo, adjetivo ou locução adjetiva. O que é mesmo uma locução adjetiva? Por exemplo, se eu falo boneca de pano, a boneca é feita do quê? De pano. Aí eu tenho uma locução adjetiva que está qualificando a boneca. Ou, por exemplo, animais da terra. Onde está a locução adjetiva, como que eles são definidos? Animais da terra. A parte da terra é uma locução adjetiva, que eu posso transformar em animais terrestres. Isso é uma locução adjetiva. Duas ou mais palavras que pode ser substituída por uma só. Mas nem sempre essa construção de sentido dá certo. Por exemplo, bonecas de pano. De pano também é uma locução adjetiva, mas eu não consigo falar, por exemplo, boneca panal. Mas se esse de pano está definindo o substantivo que é boneca, então ali eu tenho uma locução adjetiva porque eu tenho duas palavras que equivalem a um substantivo. E ele é o quê? Um termo agente que pratica a ação. Daí vamos perceber aqui agora por meio de um exemplo. Compramos carros de madeira. Aqui está falando que o adjunto adnominal ele se relaciona a um substantivo, concreto ou abstrato. Onde que está o substantivo? Carros. Eu posso chegar para vocês, por exemplo, e falar compramos carros. Vocês vão entender.
a mensagem. Mas alguém pode perguntar: que tipo de carro? Então percebam que é daí que ele serve para quê? Para qualificar ou modificar o substantivo. Carros de madeira. E aí, carros? Carros é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Carros é um substantivo concreto. Se ele é um substantivo concreto, então esse termo aqui de madeira, ele será um adjunto adnominal. Então, o primeiro passo que vocês têm que perceber é que o complemento nominal se relaciona a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, enquanto o adjunto adnominal ele se relaciona a um substantivo concreto ou abstrato. Então, esse é o ponto de partida para que vocês possam, aos poucos, diferenciar um termo do outro. E o adjunto adnominal, ele entra aqui como termo acessório da oração. O que é um acessório? É algo que você coloca ali para modificar, para qualificar. Nós vimos aí anteriormente uma pequena introdução sobre o aposto, sobre o vocativo. Tudo isso são termos acessórios que servem para quê? Para qualificar e modificar uma ideia ou acrescentar algo a mais. É a mesma coisa que eu dissesse: tenho um carro e vou colocar mais acessórios. Ou seja, de qualquer forma o carro ele funciona, mas os acessórios são para incrementar, para trazer mais informações. Bom, vamos aqui agora colocar algumas frases para que nós possamos diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal. Enquanto isso, vocês pausem o vídeo para copiar essas informações que são fundamentais. Pausaram? Vou apagar agora e vamos aí verificar por meio de algumas frases para que possamos identificar os adjuntos e o complemento. A primeira frase: jogamos bola de gude. Daí alguém pode perguntar para vocês: o termo em destaque, vamos destacar aqui, de gude, ele é um adjunto adnominal ou ele é um complemento nominal? Daí nós vamos lá na nossa anotação e vamos verificar que o complemento nominal, o substantivo está relacionado a um substantivo abstrato, enquanto o adnominal, abstrato ou concreto. Verifiquem, se eu digo para vocês: jogamos bola, vocês vão entender, mas existem vários tipos de bola. Bola de pano, bola de gude. Aqui está destacando o tipo de bola. Então percebam que esse de gude, ele modificou, ele qualificou bola, que é o quê? Um substantivo. E ele é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Um substantivo concreto. Sendo assim, o de gude, ele será o quê? Um adjunto adnominal. Se fosse na análise morfológica, esse de gude se chamaria locução adjetiva. Mas como nós estamos já falando em análise sintática, que são as estruturas das frases, então isso é um adjunto adnominal. E onde fica aquilo de praticar ação e sofrer ação? Nós vamos ver nos outros exemplos. Vamos verificar outro. Meninos da escola. Meninos da escola. E aí, se perguntassem: o termo em destaque se refere a um complemento nominal ou a um adjunto adnominal? Então, vamos verificar. Meninos é o quê? Substantivo. Meninos é concreto ou é abstrato? É um substantivo concreto. Eu poderia chegar para vocês e falar: meninos. E esse da escola, ele
explicou de onde que é esses meninos? Sim. Então, se eu tenho aqui um substantivo concreto e está aqui modificando o substantivo, qualificando o substantivo, esse termo da escola, ele é um adjunto adnominal. Outro exemplo. A garota chegou. Quando eu pedi para que vocês anotassem as informações, ali está mencionando que um dos acompanhantes do substantivo, para que ele possa ser modificado e qualificado, é um artigo. Então, vamos supor que eu colocasse: garota chegou. Esse A não é um artigo definido, que serve para definir. Então, o artigo, aqui acompanhado do substantivo, ele também será classificado como um adjunto adnominal. Então, percebam aí, todos que eu utilizei até agora: bola, substantivo concreto; meninos, substantivo concreto; garota, também substantivo concreto. Então, em nenhum momento eu coloquei aqui um substantivo abstrato. Vamos verificar aí outro exemplo. Então, pausem aí o vídeo e anotem essas informações. Vamos agora para um que é um pouco mais extenso. Aqueles meninos levaram minha jaqueta. Aqueles meninos levaram minha jaqueta. E aí? O que está modificando aqui? Olhem só. Quando eu pedi para que vocês anotassem, em relação ao adjunto adnominal também está a questão do pronome. Então, olhem só. Meninos levaram minha jaqueta. Mas qual meninos? Será que foram todos os meninos, alguns meninos, ou foram aqueles meninos? Então, percebam que, se eu tirasse, por exemplo, esse aqueles daqui, ficariam: meninos levaram minha jaqueta. Mas quais meninos? O pronome é o que vai detalhar, é o que vai ali trazer uma qualificação, um melhor detalhamento ao nome. Então, aqueles meninos. Então, isso é um pronome. Um pronome de qual tipo? Demonstrativo. Aquele menino, aquela caneta. Então, aqueles, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Agora, se eu tirasse esse minha aqui, ficaria como? Aqueles meninos levaram jaqueta. Levaram jaqueta? Aqui, se fosse a jaqueta, é um artigo, seria um adjunto adnominal. Mas aqui, ó, eu estou detalhando que eles levaram o quê? A minha jaqueta. Outro pronome possessivo. Então, o pronome acompanhado aqui, ó, dos substantivos, eles também têm caráter de adjunto adnominal. Então, percebam por que eu falo que é importante conhecer as classes gramaticais: adjetivo, advérbio, conjunção, pronome, justamente porque chega um momento em que eles se juntam para fazer aqui essas construções. Agora vamos verificar aí dois exemplos que são importantes também, até mesmo para interpretação textual. Quando eu pedi para que vocês anotassem que um pratica ação enquanto o outro sofre ação. Um é agente, o outro é paciente. Vamos verificar aí como que nós conseguimos fazer essa identificação. Vamos ver o que o primeiro, a resposta do aluno. A resposta do aluno foi interessante. Agora um outro exemplo, a venda da casa foi rápida.
Então, temos aqui 2 exemplos. Qual que eu disse para vocês que ele é agente, ou seja, que ele pratica a ação. O qual pratica a ação é o adjunto adnominal. Pratica a ação, adjunto adnominal. Então, ele é um termo, o quê? Agente. Vamos fazer uma brincadeira aqui. O agente 007. O que o agente 007 faz? Fica parado? Ele sofre ação ou ele pratica uma ação? Ele pratica uma ação. Então, ele é agente. Então, o adjunto adnominal pratica uma ação. E o complemento nominal? O complemento nominal, o que acontece com o complemento nominal? Ele é o quê? Um termo paciente, ou seja, ele sofre a ação. Então, vamos fazer aqui a identificação. A resposta do aluno foi interessante. Vamos grifar do aluno e da casa. Vejam bem, a resposta foi interessante. Se eu dissesse isso para vocês, a resposta foi interessante. Poderiam me perguntar, a resposta de quem? Do aluno. Então, isso trouxe aí um detalhamento. Isso complementou. Verifiquem aqui, resposta. Resposta, ele é um substantivo abstrato. Responder é verbo. A resposta é substantivo abstrato. Para que haja uma resposta, alguém precisa responder. Agora aqui, a venda da casa foi rápida. Eu poderia mencionar, a venda foi rápida. Mas a venda de quê? A venda da casa. Então, percebam que esse da casa, ele está servindo para trazer aqui uma explicação para venda. E venda é o quê? Vender é verbo. A venda é um substantivo abstrato. Os dois são substantivos abstratos, mas aqui um está praticando a ação e outro está sofrendo a ação. Se um está praticando a ação, será adjunto adnominal. Se um está sofrendo a ação, será um complemento nominal. Então, é nesses casos, lembram lá quando vocês copiaram, que tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal, eles podem trazer ideia de substantivo abstrato, e o que irá diferenciá-lo um do outro? É essa interpretação. Verificar quem está praticando a ação, que é o agente 007, e quem está sofrendo a ação. Vamos perceber aqui? Então vejam, a resposta do aluno foi interessante. Será que aqui eu tenho um adjunto adnominal ou eu tenho um complemento nominal? A resposta do aluno foi interessante. Quem respondeu? O aluno. O aluno, então, praticou a ação de responder. Quem pratica a ação, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Então, aqui vai de interpretação. Vejam, a resposta do aluno foi interessante. A resposta partiu de quem? Partiu do aluno. Então, o aluno foi o agente, ele praticou a ação. Então, esse termo aqui, que está acompanhando um substantivo abstrato, ele é um adjunto adnominal. Agora, vejam esse outro. A venda da casa foi rápida. E esse termo aqui, será que ele é um adjunto adnominal ou será que ele é um complemento nominal? Como que eu vou fazer isso? A venda da casa foi rápida. Eu posso fazer a casa foi vendida. Casa vende alguma coisa ou a casa sofreu a ação de ser vendida? Ela sofreu a ação. Então, quando sofre a ação, ele é um complemento nominal. Então, verifiquem aqui essas observações. São aí algumas regrinhas para que vocês possam guardar. Nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Estudem, verifiquem aí esses pontos. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Anotem todas essas informações. Cuidem-se e até a próxima.